Invocando a proteção de Deus, damos por aberto essa reunião, em que, em audiência pública, o Poder Executivo deste município estará demonstrando e fazendo avaliação do cumprimento de metas fiscais da administração direta e indireta do segundo quadrimestre de 2013, conforme determina o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, bem como audiência pública para avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde, inerente ao segundo quadrimestre de 2013. Gostaria de destacar aqui a presença do secretário Stefan Volansky Negrão, de Saúde, do contador do município de Guarapuava, o senhor Gil César Costa de Souza, do secretário de Finanças do município, Anderson Luiz Naitsky, do secretário de Habitação, o senhor Flávio Alexandre, do procurador do município, Dr. Fábio Fares Decker, e também da comissão de representantes da Comissão de Saúde, a vereadora Nercy Guiné e o vereador Ayrson Horst. Também agradecer aqui a presença do vereador Mário Scheidt e também do vereador Miltinho Roseira e de todos os vereadores, os presentes. De imediato, eu passo a palavra ao senhor Anderson Luiz Naitsky, secretário de Finanças do município. Boa tarde a todos. Senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Celso Costa, os vereadores presentes, Nercy Guiné, Ayrson Horst, Mário Scheidt e o Hamilton Roseira de Lima, Flávio Alexandre, secretário de Habitação e Urbanismo, procurador do município, Fábio Decker, a todos os presentes. Atendendo o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, o Poder Executivo vem a público expor as metas do segundo quadrimestre de 2013. Quero ser breve, até porque o contador-geral do município vai apresentar as informações referente ao cumprimento de metas e o resultado financeiro. Eu vou falar um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo na Secretaria. Um trabalho bem importante que iniciamos nesta gestão foi com relação ao imposto ICMS. É um imposto que Guarapuava recebe uma transferência do governo do Estado, mas é importante que seja feito um trabalho no município para que não percamos a arrecadação. Pode-se dizer que o imposto é uma disputa entre todos os municípios do Paraná, onde os 399 municípios atingem 100% do imposto arrecadado, ou seja, forma-se um índice para ver o município que recebe, para ver qual o valor que o município vai receber. Guarapuava encontra-se na 12ª posição do Estado em transferência de ICMS, e nós iniciamos um trabalho, contratamos uma consultoria, é uma empresa especializada em fazer esse trabalho, que nos ajuda a fazer com que Guarapuava obtenha melhora nesse índice. Esse índice chama-se IPM, Índice de Participação dos Municípios. Nos últimos 8 anos, a perda desse índice foi de 17,89%. Ou seja, fora esse ano de 2013, em todos os outros anos, houve-se perda no índice, chegando a um acumulado de 17,89%. Conseguimos agora, trabalhando nos números, um aumento nesse índice de 4,53%. Recuperamos neste período agora
2013, 4,53 do 17,89 perdido nos últimos 8 anos. Ou seja, recuperamos aqui já no primeiro ano da nossa gestão 25% desse valor perdido nos últimos anos. Mas como que é feito esse trabalho? Esse trabalho é feito com um acesso maior com os contadores do município, onde nós fizemos reuniões, falamos da importância da entrega da DFC, que é a Declaração Fisco-Contábil, porque uma das questões, um dos fatores da composição do índice é a entrega da DFC pelos contadores, além do trabalho que deve ser realizado na nota do produtor rural, que também é pedir que os produtores rurais prestem conta dessas notas para que possamos incluir no sistema e garantir para Guarapuava que esse índice seja um índice real, né? Seja o índice de Guarapuava mesmo. Se algumas notas fiscais de produtor rural ficarem fora do sistema do Estado, se alguns contadores não entregarem a DFC de acordo, o nosso índice cai. Então, tem que ser um trabalho de acompanhamento permanente, e é isso que nós estamos fazendo, para garantir sempre que Guarapuava ganhe no índice. Também é importante ressaltar a previsão de arrecadação para o próximo ano. A nossa previsão de arrecadação é de 58 milhões de arrecadação com o ICMS para 2014, um crescimento de 14,51% comparado com este ano. Também temos aqui o valor adicionado do município de Guarapuava, que é o quê? São todas as entradas e as saídas que os contadores fazem na DFC que vão compor o valor adicionado. Então, a definição do valor adicionado, para nós começarmos a entender esse assunto e vocês ficarem mais por dentro, o conceito de valor adicionado para fins de retorno de ICMS aos municípios o valor adicionado corresponderá para cada município ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviço no seu território, deduzindo o valor das mercadorias entradas em cada ano civil. Por isso que é importante o trabalho dos escritórios contábeis. Para vocês terem uma ideia do trabalho que realizamos, conseguimos garantidamente no mínimo metade de todos os recursos que entramos aqui do valor adicionado para o município. São 142 milhões. Só de retificação das DFCs foram 43 milhões. O que é isso? Nós chegamos nos contadores e falamos, tem algo errado. Vamos lá na empresa, conversamos, entendemos junto com eles o problema e acabamos ajustando a DFC dele, que é uma declaração que ele entrega, para que Guarapuava tenha um índice interessante e melhor. Então, esse que eu queria passar com relação ao ICMS, o trabalho que está sendo realizado. Queria também falar da adesão ao PREFIG, que é o Programa de Recuperação Fiscal de Guarapuava, onde as pessoas que têm dívida com o município têm oportunidade de quitá-las fazendo o pagamento à vista até o dia 31/10, ou isso com 100% de desconto sobre juros e multas, ou pedir ainda o parcelamento em até 24 vezes com 90% de desconto nos juros e multas. Também fizemos um trabalho interessante neste mês de agosto, além deste encontro com os contadores, fizemos um encontro com os produtores rurais lá na Sociedade Rural, onde deixamos claro a importância da declaração do ITR, que o prazo termina agora em 30/9.
lembrando que o município de Guarapuava aderiu ao convênio que faz com que Guarapuava receba 100% desse imposto. O ano passado recebemos R$660 mil aproximadamente, e este ano vamos receber 100%, ou seja, já temos garantido, se manterem os números do ano passado, no mínimo 1.300.000. E esse trabalho foi dizer aos produtores rurais, esse encontro foi para dizer a eles que nós vamos estar, a partir de agora, diante das metas que foram nos passadas, que fazem parte do convênio que nós assinamos com a Receita Federal para municipalizar o ITR, nós temos metas a cumprir quanto à fiscalização. Então, é de extrema importância que as declarações sejam feitas corretamente. E, com isso, todos ganham. O prefeito César Silvestre Filho se comprometeu a destinar, isso foi uma garantia que demos a todos os produtores, a destinar 100% da arrecadação do ITR para a reestruturação das estradas rurais, onde irá beneficiar não somente os produtores, mas também todos os nossos alunos que dependem do transporte rural para estarem estudando. Então, era isso, passar um pouco do nosso trabalho. E agora quero deixar o Diocésar apresentar os números desse segundo quadrimestre. Obrigado. Quero agradecer ao secretário de Finanças, Anderson Luilaitsky, e também registrar aqui a presença dos vereadores Neto Hauen, o Carlos Collodi, o polaco do radiador, o vereador Márcio Carneiro, o vereador João Carlos Gonçalves e o Valdemar Calistro, que também fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Também registrar e agradecer a presença do Dr. Vinícius Traiano, chefe da 5ª Regional de Saúde. E agora passamos a palavra ao contador do município, o senhor Diocésar Costa de Souza, para suas explanações. Senhor presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Celso Lara da Costa, aos demais vereadores, também compõem a presente comissão, vereador Valdemar, João Carlos Gonçalves, aos vereadores que compõem a Comissão também de Educação, Saúde e Assistência Social, vereador José Erson Horst, vereadora Nerci, aos demais vereadores presentes, senhores secretários municipais, demais autoridades, senhoras e senhores. O grande pensador romano, chamado Sêneca, certa vez declarou: nenhum vento é favorável para aquele que não sabe aonde quer ir. E isso é uma verdade, senhor presidente, quando observamos ações que às vezes têm até um bom início, mas que com o tempo perdem a sua característica e também a sua finalidade. Entretanto, quando o assunto é administrar recursos públicos, essas metas e finalidades devem estar sempre bem definidas. Os propósitos também devem estar claros e os objetivos a serem atingidos também devem estar bem alinhados. Caso contrário, poderão ocorrer perdas durante todo esse processo, causando prejuízo ao erário público, onde, é claro, toda a comunidade é prejudicada. A atual administração, senhor presidente, senhores vereadores, ela tem esse compromisso de bem gerir os recursos públicos, atendendo aos anseios da população e propiciando uma qualidade de vida satisfatória aos seus munícipes. Pelas breves ações que a seguir serão descritas e pelos resultados apresentados, os senhores vereadores e cada cidadão poderá mensurar o nível de comprometimento e de gestão da atual administração municipal. Inicialmente, cumpre salientar que a Lei da Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará as metas fiscais. Mas o que são metas fiscais? As metas fiscais representam os resultados a serem atingidos
para variáveis fiscais, visando atingir objetivos propostos pelo ente público, no nosso caso, o município de Guarapuava. E aí existe um estreito relacionamento entre o planejamento e a execução de cada um desses serviços. E nós elencamos aqui 4 grandes metas que a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla, lei esta aprovada por essa Casa, por esse Poder Legislativo, e que nós vamos, no decorrer da nossa explanação, tentar trabalhar e defender que o município tem trabalhado e atingido essas metas. Uma das metas fiscais determina a conclusão de projetos em fase de execução, existindo a prioridade sobre os novos projetos a serem desenvolvidos. O objetivo disso é evitar desperdícios em que a possível execução de novos projetos, esquecendo os antigos, possa existir. Um outro aspecto é avaliar o cumprimento dos percentuais estabelecidos em lei, tanto na área de educação, saúde e na área de pessoal. Iremos procurar avaliar a situação financeira do município de Guarapuava e contemplaremos também o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto à manutenção das atividades do ente público. E quando observa-se, senhor presidente, a conclusão de projetos em fase, trouxe aqui até alguns projetos que o município pegou em andamento de 2012 para 2013, como o caso da Capela Mortuária, lá no bairro Batel, em que o município não se esqueceu desta obra, mas continuou dando prosseguimento, fazendo com que os bons recursos públicos possam ser geridos e bem direcionados. Existe também a readequação das vias urbanas, aspecto que também o município, no ano de 2012, não havia concluído, mas no ano de 2013, coube à atual administração concluir alguns projetos nessa área. A Escola Total, localizada no Borro Alto, também uma das áreas que foram pegas ainda em desenvolvimento, mas que o município tem procurado trabalhar e concluir. Também o aterro sanitário, recursos financeiros foram destinados, recursos públicos, e ainda estão em fase de conclusão. O Jardim Botânico, senhor presidente e senhores vereadores, essa obra inicialmente estava estimada em R$2,5 milhões e a atual administração tem investido recursos financeiros para poder concluí-la também. O anfiteatro, localizado bem no centro da nossa cidade, mais uma obra avaliada em torno de R$3,5 milhões. A obra anterior e mais esta obra atual, o anfiteatro, se o município não desse prosseguimento, seriam aproximadamente R$6 milhões que o município deixaria talvez de investir e realizar as metas contempladas na própria LDO. O que não se percebe nisso, na realidade a administração municipal tem prezado por a boa aplicação desses recursos. A fiscalização desses recursos também tem sido uma obra interessante até pelo próprio Poder Legislativo. E mesmo com tudo isso, o município tem procurado ainda dar prosseguimento em todas as suas ações, com pavimentações, em diversas áreas, em diversas localidades. Também a construção de novas casas, atendendo aos anseios da população. Mais outros tópicos nós poderíamos contemplar: a realização dos jogos escolares e até o pacto de alfabetização na área educacional, entre outras ações que o município tem procurado desenvolver nesse ano de 2013. Mas eu gostaria de me deter também, senhor presidente e senhores vereadores, quanto à evolução que o município de Guarapuava teve nesse último quadrimestre, de maio até agosto. E nessa forma de contemplar, iremos fazer uma rápida análise sobre as receitas, despesas e um comparativo, e também sobre o nível de endividamento do município nesse período. Gostaria de iniciar fazendo um comparativo sobre um dos principais impostos que o município tem, que são as transferências de ICMS. No ano de 2013, no mês de maio, o município teve uma arrecadação em torno de 3.358.000. No mês de junho, 3.485. Julho, 3.679 e o mês de agosto, 3.450. Comparando a evolução do ano passado para esse ano,
ao qual, no ano de 2012, nesse quadrimestre, esses recursos atingiram 12.544.000, observa-se uma evolução que o município conseguiu arrecadar 13.974.000. Um outro aspecto, uma outra receita que é de suma importância também para o município, é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Observe-se também que no mês de maio, o município teve um acréscimo em relação ao mesmo período do ano anterior. No mês de junho, também teve um pequeno acréscimo. No mês de julho, houve quase uma arrecadação próxima, em que os dois períodos, 2 anos, tanto de julho de 2012 como 2013, o mesmo montante, 2.770.000. E no mês de agosto, o município teve um acréscimo nesta evolução do FPM para 3.622.000. Comparando o ano de 2012 para 2013, 2012 houve uma arrecadação de 13.800.000 e 2013, 14.944.000. Acho interessante também, senhor presidente, comentar sobre a evolução dos recursos direcionados à área de educação, que é o Fundeb. No mês de maio, o município recebeu R$ 3.804.000. No mês de junho, esses recursos financeiros diminuíram para 3.565. Mês de julho também, em torno de 3,5 milhões. E no mês de agosto, houve um declínio acentuado de 3.371. O que nós podemos perceber é que do mês de maio até o mês de agosto, o município deixou de receber R$ 500.000 da área de educação. Mas isso é produto de cálculos em que o município apenas recebe esses repasses. Esses valores são oriundos de arrecadação de impostos, tanto a nível federal quanto estadual. Fazendo uma análise mais específica dos recursos do Fundeb, a legislação contempla que desses valores, no mínimo 60% serão destinados à manutenção, para pagamento de encargos e vencimentos desses profissionais da área de educação. No mês de maio, dos valores recebidos, o município gastou R$ 2.983.000, ou seja, 78,41%. Atingiu as metas e até superou o valor da qual contempla a legislação. No mês de junho, também é a mesma coisa, com um percentual de 83,7%. No mês de julho, 85,76%. E no mês de agosto, os recursos recebidos de 3.371.000 foram integralmente utilizados para pagamento de salários e encargos sociais. Quero lembrar, senhor presidente e senhores vereadores, que nesse mês de agosto, o Poder Executivo fez o pagamento da parcela do 13º, por isso que houve esse acréscimo. Então, foi utilizado o valor integral do recebimento mais um percentual que já havia também em caixa. Mas, em linhas gerais, o município tem usado 92,37% de todo o recurso recebido do Fundeb para pagamento de salários e encargos sociais. O município também tem a sua obrigatoriedade quanto aos repasses na área de educação, e ali nós podemos ver que foram canalizados nesse segundo quadrimestre de 2013 para a área de educação quase R$ 20 milhões, donde 14 vieram do Fundeb, o município complementou mais 1.874.000 oriundos de transferência de impostos, e dos impostos municipais, essa cifra superou a R$ 3.700.000. Então, a área de educação recebeu neste quadrimestre R$ 19.765.000. Da mesma maneira, nesse período, é interessante nós fazermos uma análise de como tem se comportado não somente a receita, mas também a despesa do município. E no mês de maio, observa-se que o município arrecadou 20.800.000 e teve uma despesa em torno de 17.714.000, gerando um resultado superavitário da sua administração direta e administrações indiretas também, fundos e fundações, de R$ 3.174.000. Esse é um resultado superavitário neste mês. No mês de junho, o valor de 22 milhões contra uma despesa de 15 milhões, gerando um superávit aí de R$ 6,5 milhões. Nos meses subsequentes de julho e agosto, aconteceu o contrário. O município recebeu 22.081.000 e gastou 22.222.000,
gerando um pequeno déficit de R$140 mil. E no mês de agosto, o município arrecadou 20 milhões e teve uma despesa de 24 milhões, gerando, nesse caso, um déficit de 3.608.000. É interessante contemplar o próximo slide, em que resume-se, então, a realização da boa gestão do município, quando, de receitas, esses valores atingiram 85.612.000 e de despesas 79.668.000, gerando um superávit no quadrimestre de 5.944.000. Interessante também contemplar esse mesmo período, fazendo um comparativo com o ano de 2012. No ano de 2012, as receitas foram de 74 milhões, né? E as despesas importaram em 75 milhões. Nesse mesmo período, no ano passado, né, o município teve um déficit de 554 mil reais, ao passo que, nesse ano de 2013, o mesmo comparativo, então, de 85 milhões contra 79 milhões, gerou este superávit de 5.944.000 reais. Isso demonstra a boa capacidade de arrecadação e de gestão dos recursos públicos pela atual administração. O que pode-se também vislumbrar, senhor presidente, senhores vereadores, é a origem de todas essas receitas que o município, que o Poder Executivo tem para gerir. De todos os recursos que somam, que importam os 85 milhões, 2.425.000, ou seja, 3% de todo esse valor, são oriundos do IPTU. 2% são oriundos do imposto de renda retido na fonte, do funcionalismo. 17% é do FPM, uma das principais receitas nossas. 0,1% do ITR, momentaneamente esse valor é pouco significativo, mas tende a crescer, até porque o nosso secretário de Finanças, como comentou, o município já tem se adequado a essas novas normas. Provavelmente, a partir do ano subsequente, estaremos cada vez mais tendo um acréscimo do ITR. O ICMS, 13 milhões, ou 16%. O IPVA, 4.763.000, ou 6% do valor total da receita. Fundeb, 17%, no valor de 14 milhões. Os convênios firmados entre o município, o Estado e a União tiveram um percentual de 0,9%, ou 1.245.000. E as receitas de capital, oriundas de financiamentos e de alienação de bens, 6.600.000. E outras receitas diversas, 25 milhões. Aceitando sugestão, inclusive, que tivemos na prestação de contas do anterior, foi sugerido que nós pudéssemos deixar mais analítico as próprias receitas do município. E fizemos um demonstrativo, então, nesse sentido, em que o IPTU, nesse aspecto, contempla 2.425.000, em linhas gerais, o ISS, 6.658.000, as taxas diversas do município, 1.706.000, contribuição de melhoria, nesse período, nesse quadrimestre, somou 331.000, o ITBI, nesses 4 meses, atingiu a cifra de 2.145.000, e o imposto de renda de trabalho assalariado, R$1.936.000. Observe-se também, nesse slide, quais foram as secretarias que tiveram a maior canalização de recursos financeiros, quais aquelas secretarias que tiveram maior forma de investimento ou de gastos. A Educação, Saúde e a Secretaria de Obras são as 3 secretarias mais que têm os seus orçamentos mais utilizados, mais direcionados à área, contemplando todo o valor, todo o valor gasto direcionado neste quadrimestre. Também as administrações indiretas foram contempladas com recursos financeiros e também o município, como sendo um auxílio para a administração geral, o Poder Executivo tem autonomia e também tem a obrigatoriedade de poder fazer com que estes possam gerir e atingir os seus objetivos. E o Fundo Municipal de Trânsito recebeu mais de R$21 mil e contemplando isso em suas despesas também. A Fundação Proteger, mais de R$700 mil. O Funrebom, que é o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, acima de R$45 mil. E o Fundo da Infância e Adolescência, mais de R$600 mil.
Somando esses valores das administrações indiretas mais os valores das secretarias, que foi analisado no slide anterior, importa a despesa do quadrimestre em R$ 79.668.000. Acho interessante também contemplarmos a dívida fundada no final do mês de agosto agora, em que o valor total da dívida gira em torno de R$ 24.683.000. E os principais valores que o município deve são para operações de crédito, um valor de parcelamento junto ao INSS também, e R$ 427.000 em precatórios judiciais, precatórios trabalhistas, que o município já tem até uma ideologia de poder já, de certa forma, liquidar alguns desses precatórios ainda nesse ano de 2013. Avaliando os percentuais também da despesa com pessoal, observa-se que o município atingiu um coeficiente de 49,71%, na área de educação 19,43%, denotando que há necessidade de maiores investimentos, e na área de saúde um percentual de 16,52%. Fazendo uma análise do que nós já tínhamos de despesa com pessoal, os senhores devem ter conhecimento que existe a necessidade de contratação de pessoal concursado, até o Ministério Público já se pronunciou de forma incisiva, sobre essas contratações e a necessidade que o município tem, e aí por isso que esse percentual, de certa forma, nos últimos meses, ele até cresceu um pouco. Também observa-se aqui a transparência dos recursos que foram canalizados para esse Poder Legislativo. A Câmara Municipal recebeu, nesse quadrimestre de maio até agosto, do Poder Executivo, R$ 2.832.000. Desses recursos, R$ 2.792.744,60 foram empenhados. Da seguinte forma: R$ 2.366.000 direcionados a pessoal em cargos, outras despesas correntes R$ 224.000 e para investimentos e despesas de capital acima de R$ 200.000. O que importa, somando, vai dar os R$ 2.792.000 das despesas do quadrimestre desse Poder Legislativo. Quero aproveitar também essa oportunidade, senhor presidente, senhores vereadores, para demonstrar os recursos que foram canalizados para o Fundo Municipal de Saúde. Nesse quadrimestre, várias foram as áreas que foram contempladas na área de saúde. Todos esses recursos são oriundos também, não somente de convênios de repasse do SUS, mas também do próprio município, e que contemplam, no final desse quadrimestre, em R$ 17.465.194,89. Esses foram os recursos canalizados para a saúde neste quadrimestre. Ainda observa-se, senhor presidente, senhores vereadores, que o Fundo Municipal de Saúde teve despesas acima de R$ 20 milhões, sendo que esses recursos financeiros foram canalizados para 13 milhões, em torno de 13 milhões para pessoal em cargos, despesas correntes em torno de R$ 7 milhões e demais investimentos inerentes à própria saúde, mais de R$ 553 mil. Observa-se, então, por uma exposição simples, em que se a saúde recebeu 17 milhões e teve uma despesa de 20 milhões, esse quadrimestre houve um pequeno déficit na área específica da saúde, que deverá ser suportado, é claro, pelo município, registrando todos esses recursos em restos a pagar. Quero concluir, senhor presidente, afirmando que todos esses dados, esses valores estarão disponíveis no site do município, www.pr.gov.br, e que o município possui na internet também um portal de transparência em que todas essas informações, além dessas, e as informações diárias são inseridas nesse portal para consulta de quem tiver interesse também para a evolução de tanto de receita como despesa. Também concluo, senhor presidente, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado. Muito obrigado ao contador do município, senhor Diocésar Costa de Souza. Queria também aqui registrar a presença do vereador Valdomiro Batista, o Jabur do Motocross,
E também recebemos uma correspondência aqui do vereador Rodrigo Sereno Crema, que é presidente da Comissão de Saúde, dizendo que estava em atendimento e não pôde se fazer presente nessa audiência pública. O secretário de Finanças, Anderson, precisa mais um tempo para fazer algumas explanações. Tem a palavra, secretário. Obrigado. Quero só aproveitar para falar de uma boa ação que foi feita com relação à dívida do INSS. Nós vimos ali que o município tem uma dívida de 7.900.000. Recentemente, o Congresso aprovou uma lei que permitiu aos municípios fazerem um reparcelamento dessa dívida. Deu somente 3 meses para que os municípios fizessem adesão e nós fizemos. Os números ainda não estão fechados, mas essa lei contemplava, além de um parcelamento, a remissão total, ou seja, um desconto no valor dos juros e da correção monetária. Pelos valores que nós vimos numa simulação do INSS, nós vamos ter uma redução, espero, não são valores ainda fechados, foi uma simulação do INSS, nós esperamos uma redução da nossa dívida perto de 3,5 milhões. Então, é um grande benefício para todos nós de Guarapuava, pois são 3,5 milhões a mais para canalizarmos investimentos e não pagamento de dívida junto ao INSS. Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, senhor secretário. De antemão, passamos a palavra ao secretário de Saúde, doutor Stefano Volansky Negrão. Senhor presidente da Comissão de Finanças, vereador Celso Costa, secretário de Habitação Flávio, secretário de Finanças Anderson, contador do município de César, senhoras e senhores, demais vereadores, boa tarde. Eu vou fazer um resumo rápido da Secretaria de Saúde, que eu posso dar certeza para os senhores, e no final vocês observarão que Guarapuava avançou muito na saúde nos 8 meses em relação aos 8 anos do passado. Não preciso nem comparar com 8 meses, eu posso comparar direto com 8 anos do período passado. Próximo, por gentileza. Em relação aos departamentos de atenção à saúde do município. Nós estamos acompanhando 60% das famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Temos atividades diárias da Secretaria de Saúde com a população, entre delas, de maio para cá, o Dia do Trabalhador, onde foi atendido mais de 1.100 pessoas. Próximo. Caminhada de mobilização de exploração sexual infantil, junto ao SES e Senat. Dia Estadual da Consciência sobre Hanseníase, através de educações educativas no CISGAP. Próximo. Essa atenção à saúde e reestruturação do programa materno-infantil na Clínica da Mulher é um grande passo e um grande avanço que nós demos nesse ano. Para vocês terem uma ideia, a mortalidade infantil de Guarapuava puxava a média do estado do Paraná para baixo. Hoje, eu posso garantir para vocês que a mortalidade infantil, que era em torno de 22 a 23 por mil, caiu para 12 por mil, em 8 meses. É uma queda que não é registrada em Guarapuava há mais de 15 anos, com ações simples, muito simples. Reestruturamos os postos, colocamos os médicos nos locais adequados para trabalhar, em parceria com o governo do estado, nós fazemos parte hoje do programa Mãe Paranaense, nós lançaremos um programa da Mamãe Guará, em Guarapuava, que será o maior programa materno-infantil do Estado. Posso garantir isso para os senhores em relação ao número de exames, número de pacientes atendidos, quantidade de consultas que serão realizadas para essa gestante de alto risco. E dessa forma eu espero diminuir ainda mais a mortalidade infantil na nossa cidade. Foi realizado esse segundo Seminário Regional de Aleitamento Materno e gostaria de lembrá-los que depois de 10 anos foi inaugurado o Banco de Leite no Hospital São Vicente. 10 anos de luta, nós conseguimos inaugurar em parceria com o governo do estado também e com o hospital. A prefeitura cede os funcionários para o hospital e nós pudemos, dessa forma, ativar o Banco de Leite, que está contribuindo bastante para a redução dessa mortalidade infantil. Campanha Agosto Azul, prevenção aos cânceres, principalmente de próstata do homem, com orientação e exames de PSA.
E combate ao tabagismo, onde o tabagismo hoje na nossa região e nos nossos jovens ainda é muito alto. Uma das principais causas de infarto hoje, isoladamente, é o tabagismo, que infelizmente ainda cresce na nossa população. Próximo. Capacitação dos dentistas na pastoral da criança sobre a importância da amamentação, porque a amamentação não é importante só para a mortalidade infantil. Para vocês terem uma ideia, quem é mãe aqui sabe, até a dentição da criança e o ato dela sugar no seio ajuda o desenvolvimento de todos os músculos da região da face. Então, toda essa orientação para os dentistas. Próximo. Aqui uns dados foram nos passados pelo SISGAP, que é o consórcio do qual o Guarapuava faz parte. Alguns profissionais foram demitidos no final do ano passado, de outubro para frente. O SISGAP recontratou através da prefeitura e hoje nós temos todos esses profissionais que vocês podem ver. Anestesiologista, angiologista, que é cirurgião vascular, 5 cardiologistas, cirurgião geral, cirurgião pediátrico, clínico geral, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, geriatria, ginecologista, hematologista, que também tinha sido mandado embora no final do ano passado, nefrologista, neurologista, neuropediatra, oftalmo, ortopedia, otorrino, psiquiatria, psiquiatria infantil, reumatologia, urologia. Só para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos reumatologistas no SISGAP, não tínhamos hematologista no SISGAP, não tínhamos cirurgias ortopédicas há muito tempo na nossa cidade através do SISGAP. Isso foi retomado. Cirurgia de otorrino, que é nariz, garganta, ouvido, há alguns anos não se fazia nenhuma cirurgia no nosso município através do consórcio. Nenhuma. Nós retomamos todas as cirurgias. Próximo, por gentileza. Olha o nosso número de exames no total. Quase 15 mil exames realizados de janeiro a agosto, 11 mil exames de laboratório, mais de 1.000 ultrassons, que são ecografias, exames de citopatologia, exames oftalmológicos, endoscopia, ecocardiograma, passamos de 200 exames de ecocardiograma, 200 tomografias, teste ergométrico, 120 exames, emergência oftalmológica, mais de 100 atendimentos. Então, isso é muito simples comparar com o que nós tínhamos com o que nós temos hoje. É comparar o nada com todos esses números que nós temos para apresentar. Próximo, por favor. Agora, senhores, eu vejo muita reclamação na saúde, e a saúde está longe de ser um ideal, mas nós lutamos todos os dias para isso. Um exemplo é o nosso número de consultas por profissionais, comparando 2012 no escuro e 2013 o verde. Olha a evolução do número de consultas. O aumento que nós tivemos de consulta de 2012 para 2013. A demanda aumentou muito, porque hoje eu tenho mais médicos nos postos, eu tenho um atendimento melhor para a população, consequentemente, é óbvio, como eu oferto mais, com uma qualidade maior, eu vou ter maior atendimento. Passou no total, nesse período, de 64 mil para quase 100 mil consultas. É um número expressivo. Então, infelizmente, é óbvio que eu vou ter fila em posto, é óbvio que eu vou ter fila na urgência e emergência, e eu queria que isso diminuísse muito, mas se vocês terem uma ideia, se vocês forem em qualquer um dos 2 hospitais hoje, nós teremos fila em atendimento. Falta profissional em Guarapuava, falta profissional médico no Brasil. Isso não é um problema restrito a Guarapuava. E eu posso dizer a vocês que hoje, nenhum morador de Guarapuava ou da região fica sem atendimento médico em urgência e emergência. Pode até demorar, mas nós não temos nenhum paciente que fica internado num corredor de hospital. Nenhum paciente deixa de ser atendido na UTI porque não tem vaga. Nenhum momento aqui o promotor precisou obrigar algum médico a atender nos 2 hospitais por não ter local para colocar esse paciente. Nós não passamos por isso. O Brasil inteiro passa por essa dificuldade. Nós não temos essa dificuldade hoje. Sofremos muito por causa disso. É muito difícil, mas a gente sempre dá um jeito. Independente do que acontece, o Guarapuava passa por dificuldade na área da saúde, mas em nenhum momento, nenhum paciente deixou de ser atendido. Próximo, por favor. Número de medicamentos, nesse mesmo período, passamos de 20 milhões de medicamentos, 20 milhões 716 para 20 milhões 840, sem contar que ainda nesse número ainda falta mais 6 milhões dos medicamentos do consórcio Paraná, no qual Guarapuava e mais 390 municípios fazem parte, para vocês verem a quantidade de medicamento também dispensado na saúde. Vigilância em saúde, próximo. A campanha nacional de vacinação da poliomielite, nós conseguimos totalizar 97% das crianças vacinadas. A meta do Ministério da Saúde era 95%. Nós atingimos acima da meta do Ministério da Saúde. Só para deixar para vocês esses dados, e eu gostaria hoje de dar uma boa notícia. Hoje pela manhã o Dr. Vinícius foi conversar comigo no Hospital São Vicente, e nós aguardávamos uma aprovação da bipartite para instalar a nova base descentralizada no SAMU. O SAMU tem em Guarapuava há quase 10 anos.
e foi abandonado no período de 8 anos. Além de nós tomarmos o SAMU agora com muita dificuldade, nós fizemos captação para boa parte dos profissionais, compramos equipamentos para o SAMU, uniforme para o SAMU, e nós teremos agora uma nova base do SAMU, uma base nova no bairro Primavera, uma base descentralizada que será inaugurada ainda em outubro. Nós já temos a escala dos médicos, é uma casa que está sendo amplamente reformada e já está autorizada a funcionar. Então, eu creio que, provavelmente, em meados de outubro, essa nova base descentralizada, finalmente, depois de muitos anos, vai ser feita em Guarapuava. Quero falar para os senhores também a respeito desse lançamento de atendimento materno-infantil, que em poucos meses, provavelmente no mês de novembro, nós lançaremos esse programa, como eu já disse antes, que vai ser o maior programa materno-infantil do Estado. Isso em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governo federal. E gostaria de lembrar os senhores que a tabela do SUS de média complexidade não é reajustada há 13 anos. Pensem os senhores aumentando a receita, aumentando a despesa durante 13 anos, se aumentar a receita. 13 anos. Por isso que é difícil ter cirurgia no Brasil, cirurgia eletiva. É quase impossível. O custo do hospital sobe todo dia. Medicamento sobe, profissional sobe o valor que tem que repassar. As exigências do SUS são cada vez maiores, isso é bom, porque dá uma segurança para a população. Em contrapartida, você não tem um retorno da mesma amplitude do governo federal. 13 anos sem aumento da tabela, não é que é impossível, é totalmente inviável. Não tem como, essa conta não vai fechar nunca. Então, quando a sociedade não fizer algo, nós, como poder público, não começarmos a questionar essas atitudes do governo federal e lembrar que o governo federal hoje, com todos os recursos da União, somando todos os recursos, chega o orçamento na saúde em torno de 8,6%. Países da África chegam a 10%, e a média mundial é 12%. Então, nós estamos muito longe de atingir o valor ideal para a saúde. Mas, em Guarapuava, a gente não mede esforço para isso. Nenhum paciente, volto a repetir, deixará de ser atendido. Os números do SISGAP mostram isso, nosso número de atendimento nos postos mostram isso, nosso número de medicamentos fornecidos a toda a população. Falta profissional médico hoje em Guarapuava? Falta. Mas, como eu já disse anteriormente, em algumas entrevistas, vou reforçar agora, o prefeito autorizou, num esforço financeiro muito grande, a contratação de 20 médicos para exclusivamente atender no programa Saúde da Família, em processo em teste seletivo. Esse processo já está caminhando, deve sair muito em breve. Eu espero ter uma procura grande desses médicos para que a gente possa dar atendimento mais adequado para a população. Como eu já agradeci anteriormente ao Dr. Vinícius, ao secretário de Estado da Secretaria de Saúde e ao governador por todo o investimento da saúde no nosso município, volto a citar o Hospital Regional, o Centro Regional de Especialidades, a Faculdade de Medicina, que foi uma luta muito grande, e o programa de residência médicas, que nós hoje temos em parceria com a Unicentro e a Campo Real. Com a Unicentro, nós teremos residência em Clínica Médica e Saúde da Família, e com a Campo Real em Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria e Saúde da Família. Lembrando que, para ter esses convênios com essas faculdades, é de fundamental e suma importância o convênio com a Prefeitura. Sem um apoio da Prefeitura, isso seria impossível e inviável. Para que pudesse a cidade se cadastrar para receber o programa de residência médica, nós teríamos que estar com vários itens de acordo com o governo federal. E quando nós estivemos em Brasília, conversando com os técnicos do Ministério, parece que o programa da residência foi feito para Guarapuava, porque hoje nós temos todos os programas que o governo federal exige para residência, nós fazemos parte. Vou dar um exemplo, um negócio chama PEMAC, que é o Programa de Qualificação dos Postos, que nós passamos de 2 para 12 postos. CAPS, que é o atendimento psicossocial, atendia com médico dia sim, dia não. Ou um dos dois CAPS tinha médico, outro não. Nós temos 6 psiquiatras atendendo. Urgência e emergência, nós temos 3 médicos em cada unidade, do Primavera e do Trianon. Senhoras e senhores, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que eu tenho a honra de ser secretário de saúde da cidade que eu tenho de coração. Não sou nascido aqui, mas me considero guarapuavano. Meus filhos são guarapuavanos, estou fazendo minha vida em Guarapuava. Então, ao contrário de muitos boatos que eu escuto que falam que é um peso ser secretário de saúde, não é não. É uma honra, é uma grande responsabilidade. Mas com o apoio de quem eu tenho, das pessoas que eu tenho, da equipe que eu tenho,
nós vamos dar conta do recado. Deu para mostrar para vocês em número como a Guarapuava avançou, e vai avançar cada dia mais. Gostaria de aproveitar a presença dos 2 secretários aqui e agradecer a paciência de todos os secretários, quantas reuniões eu interrompi, quanto dinheiro a saúde tirou da secretaria de vocês, vai continuar tirando. Então, quero agradecer a gentileza de vocês e a paciência. Gostaria de convidar todos os vereadores a visitar as 12 unidades de saúde que serão reformadas. Que nós tivemos uma licitação agora, né, Sampaio? Está tendo a licitação hoje, eu espero que alguma empresa seja vencedora, que ganhe essa licitação, para que vocês possam visitar essas unidades, como elas eram e como elas ficarão depois dessa reforma. Não vai ser unidade de tijolinho, ou um segundo andar que não tem escada, ou uma casinha de pombo, com todo respeito, não vai ser nada disso. Nenhum posto como o Pinheiros, que você pode chamar de qualquer coisa menos posto de saúde, o Dourados, perdão, e nenhuma urgência municipal do Primavera, que foi transformada em urgência municipal na véspera de uma campanha eleitoral. Pegaram um poço sem acessibilidade nenhuma, sem condição nenhuma, e transformaram em urgência municipal. Hoje dá para ver o caos que é a urgência Primavera, que será reformada. É uma delas que vai ser transformada. Vamos transformar aquilo num grande posto de saúde. E lembrar que o Charquinho também vai receber, em parceria com o governo do Estado, uma unidade de saúde de mais de 400 metros quadrados para atender 3 equipes de saúde da família. Eu gostaria, dessa forma, agradecer a oportunidade, senhor presidente, deixar a Secretaria de Saúde aberta a todas as pessoas que queiram conhecer a estrutura, ver a nossa capacidade, o que tínhamos e o que fizemos, o que tínhamos e o que estamos fazendo, o que tínhamos e o que estamos mudando e transformando. Muito obrigado, boa tarde. Senhor presidente, só se me permite, gostaria de aproveitar a oportunidade. Foi nos pedido esclarecimentos em relação às ambulâncias. Eu lembrei agora, gostaria de aproveitar a oportunidade. No começo do ano, nós pegamos as ambulâncias do município, de 10 ambulâncias, 8 em estado de sucateamento, e 2 em condições razoáveis de andar. Todas sem seguro. Nenhuma delas tinha seguro. E seguro, licitação demora. São de 10 ambulâncias simples, mais as ambulâncias do SAMU. Na data de 14 de fevereiro de 2013, nós encaminhamos uma requisição preliminar e já ocorreu o pregão eletrônico, na data 16 de agosto. E eu creio que na próxima semana, a Guarapuava estará assinando o pregão para a aquisição de 10 novas ambulâncias de atendimento. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor secretário de Saúde, doutor Stefan Volansky Negrão. A partir de agora, o contador do município e também os secretários ficarão à disposição para as perguntas, tanto da nossa bancada de vereadores como do plenário. Essa palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Ayrson Horst. Na verdade, senhor presidente, como se trata de uma audiência pública, normal seria que nós ouvisse a população, né? Mas eu gostaria, assim, de uma forma muito simples, parabenizar a administração, a exposição dos secretários, a exposição do contador, né? E dizer também da satisfação em poder fazer parte, como líder do prefeito aqui na Câmara, fazer parte dessa administração. Gostaria só de, como membro da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, eu já recebi aqui um relatório da explanação do Dr. Stefan, mas eu gostaria, depois mais outros dados, doutor, que o senhor chegou a comentar aqui, né, eu gostaria de uma outra oportunidade de poder ter esses dados nas mãos, até para eu poder também responder com mais propriedade as indagações da população e até mesmo aqui dentro da Câmara Municipal. Então, desta forma, muito obrigado pela presença, né, pela bela explanação e, enquanto vereador, se colocar à disposição também destas secretarias. Obrigado. Vereador Ayrson, eu coloco a Secretaria de Saúde à disposição. Os dados que tanto o senhor quanto os demais vereadores precisarem estão sempre à disposição. Gil César, tudo bem? Milton.
Na verdade, é só parabenizar a presença de todos, né, da população e de vocês. É mais assim uma dúvida que eu tenho, porque não é a minha área, né, essa parte. Como é que funciona, no caso, o ICMS? Ele fica no ano ou quando tem vamos dizer, ele vai no outro ano? Eu vou especificar mais, porque o pessoal pergunta bastante para a gente na parte da agricultura. Um exemplo, Agrogen e Planalto. Hoje, acho que, se eu não me engano, o primeiro lugar o valor bruto de produção é soja, né? Esse ano parece que foi soja, milho, avicultura. O ano passado foi avicultura. Existe assim um tempo para que especificamente esse da agricultura ele caia esse ICMS, e qual que seria o percentual mais ou menos? Você poderia me dizer? A pergunta do vereador é muito pertinente quando contempla a ideia de arrecadação de impostos e repasse para o município. Só para o senhor ter uma ideia, vereador, do valor dos 100% de impostos inerentes ao ICMS arrecadado no Estado, 75% fica para o Estado do Paraná. 25% são divididos entre os 399 municípios do nosso Estado. Só que para fazer esse coeficiente, vereador, são levados em consideração vários itens. 75% do valor adicionado nosso, que são oriundos dos produtos primários e do valor da produção existente dentro do nosso município, eles são somados nesse ano de 2013, e eles só vão começar a ter interferência no valor nosso do ICMS a partir de 2015. Então, quando o senhor secretário ele comentou sobre a necessidade de fazer uma excelente DFC para os nossos contadores do município e dos empresários também poderem demonstrar essa capacidade de gerir e gerar riqueza, nós, quando concluímos o fechamento da DFC, nós já no ano subsequente não recebemos ainda automaticamente o reflexo dessas DFCs, mas eles são computados e vão fazer um índice que daqui a 2 anos nós vamos ter reflexo desses valores. Mas não somente o valor adicionado, vereador, mas ainda desses, se não me engano, são 8 coeficientes. Mas nós temos um índice que se chama distribuição de valor igualitário, que todos os 399 municípios dividem esse 25% também. Então, é um percentual que compõe e o próprio Tribunal de Contas, de certa forma, homologa. Também é levado em consideração o índice de florestas, recursos naturais, entre outros. Mas é um cálculo um pouquinho complicado, um pouquinho, digamos assim, difícil de explicar, a não ser por uma demonstração. Mas, se o vereador tiver interesse, pode chegar lá na contadoria, nós podemos conversar e eu mostro de forma mais detalhada. Inclusive, todos esses coeficientes, senhor vereador, o Tribunal de Contas tem que homologar. Então, antes de um município receber qualquer tipo de recurso, o Tribunal de Contas faz a análise, homologa, e daí, então, a partir dessa homologação do Tribunal de Contas, é claro, a Secretaria da Fazenda do Estado é que faz a triagem de todos esses percentuais e depois canaliza para cada município. Mas só para o senhor ter uma ideia de como é um pouco complexo, na realidade, a metodologia e a distribuição desses recursos inerentes ao ICMS. Obrigado. Então, em resumo, seriam mais ou menos 2 anos a diferença para que possa entrar, né? Obrigado. Perfeito. Só para o senhor ter uma ideia, vereador, esse ano de 2013, nós estamos recebendo o reflexo retroativo a 2011, né, e uma parte ainda de 2010, por incrível que pareça, né? Então, só nós temos uma ideia de como é que funciona a composição do índice de ICMS. Senhor Diocésar, eu só tenho uma pergunta para ser feita. Naquele quadro comparativo das receitas e despesas, eu observei que no mês de agosto ele teve um déficit de mais de 3 milhões. O senhor sabe diagnosticar realmente o que houve desse aumento da despesa em relação à receita? Especificamente, presidente, são várias ações que o município traz de forma conjugada e que de forma contínua ele precisa honrar.
Mas um dos aspectos que eu gostaria de destacar é que, no mês de agosto, o município, ele teve um pagamento do percentual do 13º aos funcionários. Então, isso, de certa forma, traz um impacto sobre a despesa global do município. Então, seria um dos aspectos em que, nesse caso, o município teve gerando esse déficit. Não seria só esse, é óbvio, até porque seria incoerente o município sempre ter superávit, a cada mês superávit. Partindo do seguinte pressuposto, em que a administração pública não visa lucros, mas visa o bem-estar da coletividade, e quando nós mensuramos aí o discurso do Dr. Stefano na área da saúde, muita coisa necessita ser feita ainda. Então, o município ele já vinha de um superávit de meses anteriores, e é necessário, em alguns dos meses, investir mais do que se arrecada. Mas, em linhas gerais, todas as receitas ainda estão bem administráveis, e esse déficit, na realidade, não nos assusta, até porque no próprio quadrimestre ainda houve um fechamento com superávit. Espero ter respondido a sua pergunta, vereador. Continua aberto as perguntas. Não existindo mais perguntas ou indagações, dou por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos.